Olá, meninas, a paz do Senhor. Dividir mais uma palavra com vocês nessa semana, o nosso devocional. A leitura de hoje, ela está em João, no capítulo 4, dos versículos 39 ao 42. João 4, 39 a 42. Vou ler para vocês, tá? Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente Salvador do mundo. Amém? Essa é a parte que fala que muitos samaritanos creem, né? Quando Jesus tem um encontro com uma mulher samaritana, né? O início desse encontro, depois se vocês quiserem ler com calma em casa, tá no comecinho de João 4, tá? Vocês podem ler depois o capítulo todo, né? Que é o encontro entre a mulher samaritana e Jesus, né? E essa mulher, quando ela encontra Jesus, Jesus faz algumas perguntas e ela tá sempre respondendo, até que ela resolve, digamos, confessar ali o seu pecado, né? Se arrepende, tem uma conversa com ele e ela triunfa, né? Sobre o seu passado. E aqui nós vemos mais uma vez como, eu já falei anteriormente, como o nosso passado, ele não determina o nosso presente ou o nosso futuro nessa questão do arrependimento e dos nossos erros. Nós sempre podemos voltar ao Senhor, nos arrepender, e Ele faz tudo novo, né? O passado dessa mulher, ela foi perdoado e a sua vida mudou completamente, né? Essa história, ela não mostra somente o amor de Jesus pelas pessoas, né? Na verdade, o que eu queria dividir hoje com vocês é que esse versículo, né, o 39, quando ele relata, né, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Então aqui ele nos dá um exemplo que nós cristãos devemos seguir. E esse exemplo, ele não é só daqui, né? Ele é de muito tempo, né? Que é o testemunhar. Porque o testemunho dessa mulher levou com que várias pessoas, né, fossem até Jesus. E Jesus ficou ali 2 dias, né, ensinando, né, discipulando, vamos se dizer, né, aos samaritanos ali em Samaria. E isso não é só se a gente estiver em Samaria, né? Isso serve pra gente, né? Questão de testemunhar, de falar, que é o ide e fazer discípulos, né? A mulher samaritana, ela se arrependeu dos seus pecados e ela acreditou em Jesus, ela creu em Jesus, né? E ela disse aos outros o que havia visto, ouvido e feito, né? E hoje em dia não é diferente. Jesus espera que nós façamos a mesma coisa. Nós devemos cumprir a nossa missão. E a nossa missão é falar de Jesus, né? Dizer às outras pessoas quem Ele é e o que Ele já fez e tem feito por nós. Isso é quando a gente fala que é o testemunhar, né? Eu vou ler aqui lá em Mateus 28, nos versículos 19 e 20, muito conhecido, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Amém? Então, o ide e fazer discípulos, ele é de sempre, né? Não é desde que Jesus veio. Então, isso é algo que nós devemos tomar como exemplo. Eu sempre falo na questão de testemunhar. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade, às vezes por vergonha ou dificuldade de falar, né?
mas a gente precisa compartilhar, e até eu compartilhei com as meninas no discipulado de sexta-feira da semana passada, que já falei também aqui no devocional que nesse aspecto nós precisamos ser oportunista, né? É aproveitar das oportunidades que Deus nos dá e para divulgar a sua palavra, para compartilhar os nossos testemunhos, tudo como diz aqui, né? O que Ele tem feito por nós e quem Ele é, né? E aí eu fui pesquisar, né, para dar uma dividida para vocês, o que é fazer discípulos, né? É transmitir, é compartilhar o entendimento espiritual e ético de quem é Jesus Cristo. Então é falar de Jesus, é ensinar a guardar a palavra com a razão da inteligência e a razão do amor puro, entendeu? Então é a gente compartilhar isso com as outras pessoas e não guardar só para nós. O que nós aprendemos, nós devemos compartilhar. O que Jesus faz das nossas vidas deve ser compartilhado. E então, o ir de fazer discípulos, ele é para onde nós estivermos. Não é só dentro da nossa igreja, não é só dentro da nossa casa, né? É todos os lugares. E aí, quando a gente começa a ler, assim, a gente vê que a chave sempre foi fazer discípulo. Então, é isso, nós precisamos fazer. Parece bobo, né? Parece, assim, um assunto bobo, a gente fica martelando sempre na mesma tecla, mas é porque o mundo anda tão mundanizado que nós precisamos estar sempre nos lembrando disso, né? Estarmos atentos às bênçãos que o Senhor nos dá e tudo que Ele faz por nós e compartilhar isso, né? Eu acho muito maravilhoso, muito lindo quando eu vejo alguém que começa a falar alguma coisa e já lembra, assim, uma história que Deus fez e fala. Então, se tem dificuldade de lembrar, ora nesse sentido. Se a sua dificuldade é de falar, ora nesse sentido, né? Se a sua dificuldade de repente é conseguir verificar as coisas boas e ser grato, né? Ora nesse sentido. Se você de repente só tem conseguido verificar e ver, ter visão nos problemas, nas dificuldades, ora nesse sentido. Ora nesse sentido, tá? Nós podemos sim pedir para que pessoas intercedam por nós, ore por nós, mas nós precisamos também aprender a orar por nós, pelas nossas dificuldades. Nós precisamos aprender a chegar no Senhor e a confessar, se arrepender e orar pelas nossas vidas também, tá bem? Hoje é uma palavra bem breve, então é um vídeo curto para não ficar muito longo, mas era isso que eu queria muito dividir com vocês. Ide e fazer discípulos para todos, tá? Não importa se você de repente não consiga visualizar o seu chamado certinho, ou você às vezes tenha dúvida quais são os dons espirituais que o Espírito Santo te concedeu, mas o chamado de ir, de fazer discípulos, de testemunhar, de falar de Cristo, do Evangelho, é para todo cristão, tá? Isso é para todos, para todos, para todos. Então, é nosso. Amém? Amanhã é feriado, um bom feriado para todas, para quem for feriado, né? Para quem tem pessoas que vão trabalhar, outros vão ficar em casa, mas um bom resto de semana, né? Deus abençoe cada uma. E ide e fazer discípulos, né? Como o pastor Eduardo sempre diz, seja tu uma bênção. Amém? Um beijo, Deus abençoe.